Pronto. E não há nada que aconteça a essa criança a não ser uma coisa boa. Entre 2 e 3 semanas dorme como um anjinho. Também tinha um pai que mandou vir de Inglaterra um carrinho especial e trouxe-me aquela coisa para eu ver. Então aquilo tinha um comando. Carregava num comando e o carrinho andava para trás e para a frente. Carregava no outro e o carrinho fazia assim. E carregava no outro e o carrinho fazia assim. Como se fosse num paralelo, não é? Pronto, ele quis comprar aquilo, tinha dinheiro para aquilo, o que é que sabe fazer? Pronto, comprou. Mas as crianças devem aprender a adormecer sozinhos. E se protestam, é um direito que têm, os pais também têm o direito de dizer, está a protestar, eu compreendo, mas não vou ceder. E, aliás, não estou a dizer nada que eu tenha inventado. Isto é, entre outras coisas, proposto por um maior especialista das alterações de sono na criança, o Sr. Stivel, que é muito claro, durante uns dias chora, vamos aplicar o termo comum, durante 5 minutos e vai-se lá e conforta-se a criança, vê se está numa posição boa, muda-se eventualmente a fralda se estiver suja, etc. Depois, nos dias seguintes, já só se lá vai de meia hora e, geralmente, ao fim de 2 semanas, acabou-se, a criança dorme bem. E depois? Está com ar de quem quer fazer uma pergunta. Aproveito então para fazer uma pergunta. Relativamente à alimentação, hoje em dia acho que existe uma tendência a retirar grande parte da nossa comida das crianças quando se está a fazer a introdução. Eu sei que existem épocas e alturas específicas, mas eu gostava de saber a sua opinião relativamente à alimentação mais parecida com a dos adultos em crianças pequeninas, ou se acha que é preferível manter durante muito tempo aquela alimentação muito regrada, muito... Porque antes nós comíamos um bocadinho de tudo, não é? E habituávamos aos sabores. Hoje em dia, acho que as crianças não gostam de nada porque se calhar também não se habituaram a comer certas coisas. É sempre com algumas reservas que eu respondo a esta pergunta, porque eu tenho a minha opinião e é essa que lhe vou dar. Agora, o que não quer dizer que os pediatras que vão encontrar para os vossos filhotes tenham uma outra opinião. Pronto, é uma coisa que devem conversar e com certeza são pessoas com certeza com boa formação e se entendem que é assim, também não vale a pena entrar em conflito com eles porque não deixa de ser a pessoa responsável pelo vosso filhote. A minha opinião é muito simples. Os bebés, sempre que possível, quando nascem, devem ser alimentados com leite materno. Não sou um fundamentalista, porque também já vi situações gravíssimas de depressões tremendas que nem os psiquiatras trataram, de mães que pura e simplesmente se sentiram obrigadas, para não serem mal vistas, a dar de mamar, quando não queriam dar o peito. Pronto, nós temos que estar muito atentos aos sinais que podem levar logo até uma separação nos primeiros dias de vida dos pais. Isto já aconteceu. Não é? Portanto, temos de estar muito atentos aos sinais que a mãe nos vai transmitindo sobre o prazer e que está a ter em amamentar o seu filho ou, pura e simplesmente, a recusa. As velhas palavras do imperador romano Marco António de que mãe que não amamenta é só meia-mãe, esqueçam. A mãe deve amamentar sempre que isso dá prazer, pode, porque é sem dúvida a alimentação mais adequada para o bebê e depois, rapidamente, nós vamos encontrar também uma maneira de dar tempo à mãe para poder fazer as suas coisas e, sobretudo, dar tempo ao pai e à mãe para deixarem o filhote em casa dos avós, eles que o aturem, e a mãe ter pelo menos 8 horas para ir jantar com o pai, para ir ao cinema com o pai, ou tão simplesmente ir namorar com o pai. Nunca se esqueçam de namorar toda a vida, porque é a única maneira das coisas correrem bem. Portanto, mas vindo à sua questão concreta, depois desses primeiros 3, 4 meses, isso vai depois muito depender, vai depender de alguns fatores, não vale a pena estar aqui a explicar. Pronto, as crianças devem começar a comer uma farinha láctea que geralmente se receita sem glúten. É uma precaução suplementar, porque algumas crianças têm uma intolerância a essa substância e fazem diarreias brutais. É raríssimo, mas existe. Pronto, faz-se um mês. Porquê? Para deixar que a criança aumente um bocadinho mais de peso e se fizer uma diarreia muito grande, não desidrate logo. Não é? Depois introduzem-se as farinhas, aí o comércio
da alimentação para crianças é uma coisa bárbara. Sabe, todos os leites são iguais, costumo eu dizer, todas as marcas, porque os leites adaptados, estou a falar, porque há uma organização internacional que se chama SPGAN, que dita as normas de constituição dos leites adaptados e têm que ser respeitados por todos e pronto, e acabou-se. Portanto, na sua base, naquilo que é importante, são todos iguais. Depois uns juntam-nos probióticos, prebióticos, fibras, 30 por uma linha, mas ômega 3, ômega 6, pronto, isso há de se ver se tem algum efeito ou não, não se sabe ainda. A introdução da diversificação alimentar, eu começo a fazê-la aos 5 meses, e aí vai-se de uma maneira progressiva introduzindo todos os alimentos, e a partir dos 12 meses, os meninos comem à mesa com os pais a mesma comida. Se os pais põem muito, o único conselho que eu lhes dou, se põem muito sal, ponham um bocadinho menos, que estão todos a ganhar, não é? E comem à mesa com os pais de tudo. Há crianças que gostam de comida já mais grosseira, outros gostam de tudo ainda passado. Paciência, dá-se-lhes um tempo para cada um se adaptar, e geralmente aquilo que eu proponho aos pais é que ponham um grande plástico à volta da cadeira do bebê, é que lhe deem um prato de plástico com um bocadinho da comida, dos grãozinhos de arroz, das massinhas, um bocadinho de carne, um bocadinho de peixe, os legumes, e tentarem fazer até combinações assim, mesmo que vá tudo logo para o chão, não faz mal, com um bocadinhos de cenoura, dar-lhe uma certa cor, uma certa fantasia àquilo, para a criança brincar com aquela comida. Chama-se isso a idade da porcaria. Eles pegam na comida e espalham-na, e depois atiram ao chão, por isso é que o plástico é importante, senão lá vai o tapete e dá uma trabalheira e custa dinheiro lavá-lo. E muitos, e dá-se-lhe uma colher para a mão, ele não vai lá comer ainda nada com a colher, mas vai experimentar, vai tirar para os ares, etc. Mas vai-se habituando ao objeto em si, para o que mais tarde ou mais cedo vai utilizar. Portanto, a partir dos 12 meses, as crianças devem comer as refeições que os pais comem. Isto tem várias vantagens. Primeiro, a diversificação alimentar para a criança é importante. Na alimentação, eu costumo dizer, há 2 ou 3 regras muito importantes. Deve-se comer mais vezes peixe do que carne. Mais tarde, mais vezes o peixe mais baratinho do que o peixe mais caro. É por causa dos tais ômega 6, ômega 3 e tal. Os peixes bons são as sardinhas, os carapaus, as cavalas, o peixe-espada, o salmão e o bacalhau, o velho bacalhau, quem por aí se vai encontrando. Esses são os peixes bons, não são a pescadinha que toda a gente gosta de dar, e o linguado e essas coisas, é caríssimo. E a Sociedade Portuguesa de Cardiologia propõe que os portugueses mais adultos, por exemplo, comam todas as semanas o correspondente a uma lata de sardinhas, porque a sardinha mesmo em lata não perde as suas características e tem um efeito protetor a nível cardíaco para os adultos e a nível do sistema nervoso central, que está em desenvolvimento explosivo nos bebés. Mais alguma coisa? Primeira senhora. Quer vir comigo? Vamos passear? Quem é? Está aqui. Dá-me, senhora, dá. Boa tarde. Eu estou grávida de gêmeos, já tenho uma filha com 4 anos e meio, amamentei a Mariana até aos 13 meses, desenrasquei-me bem sozinha, mas agora há questões que me colocam a mim própria todos os dias. Como é que eu vou fazer com 2 para amamentar? Eu só tenho 2 maminhas, não dá para trocar. Como é que eu vou fazer em termos de banhos? Todos os dias eu coloco-me estas questões. As mães têm uma qualidade, uma capacidade de adaptação que nós homens não compreendemos, não é? Mas até são capazes de dar de mamar a 2 ao mesmo tempo. É verdade. E o banho tem lá o pai, enquanto um dá o banho a um, o pai dá o banho ao outro. Tem que ser assim, tem que se partilhar as tarefas, escolhe-se uma hora certa para que as coisas possam ser todas feitas ao mesmo tempo, porque se dá banho a um, dá banho a outro, vai perder quase 1 hora só a fazer isso, não é? E podem fazer isso em 15 minutos cada um, não é? Porque se dá banho a um, tem que lhe dar banho, depois tem que o secar, depois tem que o vestir, e depois então começa com o outro, e isso demora muito mais tempo do que se forem dados ao mesmo tempo. Em relação ao leite, pois, também às vezes dá jeito de ter uma pessoa amiga por perto, uma avó mais simpática que esteja disponível e tal,
é aí que eles devem ser utilizados. Eu digo mesmo utilizados, porque eu também sou avô e também sei como é isto de ser utilizado, mas